Boa noite a todos e a todas. Estamos ao vivo para mais uma live do evento IF Aberto, do IF Sul de Minas Campus Pouso Alegre. Estamos ao vivo na página do IF Sul de Minas, no Facebook. Hoje, nós continuando, o nosso evento, e continuando a mesma linha de assuntos relacionados ao contexto atual, à pandemia, a situação que estamos vivendo. Hoje a nossa live vai ser sobre a relação entre contratos e a pandemia, e as possibilidades de revisão e ou rescisão. A nossa convidada é a advogada Fernanda Papandrea. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Faculdade Damásio e em Direito Administrativo pela Faculdade UniBF. Tem 5 anos de experiência como advogada, tendo atuado como parfista no escritório escola da Universidade Federal de Juiz de Fora e é advogada autônoma. Então, seja bem-vinda, Fernanda. Fernanda está nos ouvindo? Olá. Sim, acabou de aparecer para mim. Você está me vendo, me ouvindo? Sim, seja bem-vinda ao nosso evento IF Aberto. Obrigada pelo aceite ao nosso convite. E agora é com você. Você tem aí, o seu tempo de fala. Pode ficar à vontade. Tá joia. Obrigada, Daniele. Boa noite. Como a Daniele apresentou, hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre como essa situação de calamidade pública devido à pandemia causada pelo coronavírus afetou as nossas relações contratuais. A gente tem que ter em mente que nunca houve na nossa história recente uma pandemia dessa magnitude. Então, é natural que haja um ambiente de incertezas. Nem todas as relações jurídicas elas vão ser tratadas de uma forma única neste período. Então, isso pode variar de estado para estado ou dependendo das decisões judiciais, enfim. Mas, para isso, é necessário que a gente pense que essa pandemia afetou a vida de muitas pessoas. Então, o que a gente tem que ter em mente, primeiramente, é uma coisa que chama solidariedade social. Porque agora, essa solidariedade social tem que ser exercitada mais do que nunca, para evitar maiores perdas, maiores prejuízos neste momento. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, que eu preparei alguns slides para facilitar essa minha exposição, para vocês conseguirem visualizar melhor algumas coisas que eu vou falar. Só um momentinho. Certo. Então, primeiramente, eu gostaria de tratar com vocês sobre o que é calamidade pública, que a gente escuta muito falar, né? Estamos num período de calamidade pública, foi decretada calamidade pública, mas ainda há uma certa dúvida a respeito do que isso significa. Então, eu gostaria de dizer para vocês que o estado de calamidade pública ele foi decretado pelo Congresso Nacional, em nível nacional, após solicitação do presidente da República, em 18 de março deste ano. A previsão é que ele dure até dia 31 de dezembro. Porém, a depender da situação no país, do controle da pandemia ou do descontrole, isso pode ser prorrogado, mas inicialmente até dia 31 de dezembro. A calamidade pública é uma situação anormal em que as ações do poder público ficam comprometidas. Poderia ser por um desastre da natureza, como um furacão, né? Graças a Deus a gente não tem aqui no Brasil, mas por guerra também, às vezes fala muito agora na pandemia, tá usando orçamento de guerra. Mas no caso em tela foi por uma pandemia, né, causado por esse vírus que a gente não conhecia, que fez com que nós tivéssemos que nos isolar, que teve tantas repercussões na vida de todo mundo, como todo mundo sabe. E o efeito prático dessa decretação do estado de calamidade pública é que o governo, seja ele federal, estadual, municipal, ele tem uma previsão orçamentária. Então, todos os anos é feita uma previsão de gastos.
quanto que a gente vai gastar esse ano com saúde, com educação, com segurança pública, com tudo. Então, como a pandemia foi uma situação emergencial, nova e inesperada, não existia uma previsão de gastos para a pandemia. Por exemplo, os gastos com saúde, eles precisaram ser maiores, né? Tiveram que comprar máscaras, álcool em gel, tiveram que construir hospitais de campanha, mobilizar todo um aparato estatal. Então, isso foi inesperado. Assim, o efeito principal desse decreto de calamidade pública é que essas ações, elas não precisam observar esses limites orçamentários que estavam lá na lei orçamentária anual, o que dá uma liberdade maior para o poder público agir agora, já que ele não fica engessado por esse teto de gastos. E, para a população em geral, um efeito do estado de calamidade pública é a possibilidade de saque emergencial do FGTS. Se vocês acessarem o site da Caixa Econômica, lá tem dizendo que uma das hipóteses de saque emergencial é justamente a calamidade pública. Porém, a mera previsão lá na lei do FGTS, que pode ocorrer esse saque, infelizmente ela não possibilita esse saque, mesmo estando previsto que a calamidade pública é uma hipótese. Então, o governo federal editou, né, o presidente da República editou uma medida provisória possibilitando que o trabalhador sacasse até R$ 1.045, que é o valor do salário mínimo, durante esse estado de calamidade pública do FGTS. Só que, infelizmente, essa medida provisória perdeu a eficácia e não foi votada, então ela não está mais valendo. Aí, o Senado fez um projeto de lei sobre isso, para voltar essa possibilidade de saque do FGTS, mas esse projeto ainda está pendente de votação na Câmara dos Deputados. Inclusive, eu verifiquei hoje a situação desse projeto. Eles pediram um regime de urgência para votação, então é possível que em poucos dias a gente tenha isso como uma realidade, essa possibilidade do saque emergencial do FGTS no valor de um salário. Continuando, o objetivo dessa live hoje, né, é falar para vocês sobre a possibilidade de revisão ou rescisão dos contratos em decorrência da pandemia. Para vocês entenderem, eu gostaria de explicar o que é revisão e o que é rescisão. A revisão é a alteração do contrato, ou seja, de início tinha uma cláusula prevendo que eu ia pagar R$ 2.000 de aluguel. Aí entrou a pandemia, eu estou com problemas financeiros, eu gostaria de repactuar esse aluguel, de diminuir o valor. Isso seria uma revisão, uma alteração numa cláusula existente. Já a rescisão é o distrato, que seria a extinção do vínculo. E é uma dúvida muito comum, né? Porque agora, com esse período, a gente tem que ficar isolado, não podemos sair das nossas casas. Agora, gradualmente, já estão abrindo, né, alguns estabelecimentos e tal, mas isso afetou muitas pessoas. Então, em relação especificamente às relações de trabalho, nós tivemos o chamado Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Inicialmente, esse programa ele foi previsto numa medida provisória. Uma medida provisória, ela é um instrumento que é editado ou pelo presidente da República em nível federal, pelo governador em nível estadual ou pelo prefeito em nível municipal. E a medida provisória, ela busca regular imediatamente situações, no caso de emergência, de imprevisão e urgência, de relevância e urgência, perdão. Então, nesse caso de relevância e urgência, é possível que o presidente edite a medida provisória, porque aí não precisa esperar o prazo normal de uma lei, que vai ser mais demorado. Então, como a situação precisa ser regulamentada e a lei vai ter um trâmite um pouco mais moroso, ele edita essa medida provisória, que foi o que aconteceu com esse programa emergencial de manutenção de emprego e renda, que visa a manutenção, né, como o próprio nome diz, do emprego e evitar demissões durante esse período. Então, é um estímulo para os empregadores para que não demitam os seus empregados. E já foi convertido em lei, né, como eu disse.
E ele será pago quando houver acordos individuais ou coletivos entre os trabalhadores e os empregadores nas seguintes situações: de redução proporcional da jornada de trabalho e salário por prazo de até 90 dias, ou de suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 dias. Ou seja, o empregador ele vai ter que fazer um acordo com os empregados para que isso seja possível. Este acordo pode ser feito individualmente com cada um ou coletivamente, através de sindicatos, por exemplo. Essas duas medidas, elas têm um prazo máximo, a redução proporcional até 90 dias e a suspensão temporária por até 60 dias, mas podem ser pactuadas por prazos menores, vai depender do acordo que for feito em cada caso. A redução da jornada de trabalho e salário, ela pode ocorrer até 90 dias. O que é essa redução? O trabalhador, ele vai continuar trabalhando, mas ele vai trabalhar menos do que antes, numa proporção que pode variar, de 25%, 50% ou 70%. No caso de haver uma redução de 25% da jornada de trabalho, o trabalhador ele vai receber 75% do salário, que vai ser pago normalmente pelo empregador, e mais 25% do governo federal, da parcela do bem, que é esse benefício emergencial. Esse benefício, ele equivale ao que o trabalhador teria direito a título de seguro-desemprego. Então, vai ser calculado 25% sobre o seguro-desemprego, e sendo pago pelo governo e o salário pelo trabalhador, como eu disse. Uma coisa que é importante notar é que essa redução de jornada, ela é uma verba de natureza indenizatória. A repercussão prática disso é que sobre ela não incide o imposto de renda e nem outras verbas trabalhistas. Porque quando a gente recebe o salário normalmente, sobre ele vai incidir o imposto de renda, por exemplo. Já sobre o benefício, não. Então, o empregado, ele vai receber esse valor total, sem nenhum desconto, né? No caso de 25% de redução, 25% da parcela. Aí esse percentual varia, pode ser 25%, 50% ou 70%. Em cada caso, o empregador vai pagar mais ou menos e o governo também. Outra coisa muito interessante é que durante esse período de redução de jornada, vai haver uma estabilidade provisória pelo tempo de redução e mais o tempo equivalente. Ou seja, se o trabalhador ele ficou 90 dias com a jornada de trabalho reduzida, nestes 90 dias ele não vai poder ser demitido sem justa causa e nos 90 dias posteriores também não, o que vai totalizar um prazo de 180 dias. Quanto à suspensão do contrato de trabalho, ela vai poder ser pactuada por até 60 dias e, neste caso, como o próprio nome diz, o contrato vai ser suspenso, ou seja, o trabalhador ele não vai trabalhar, ele vai ficar em casa e vai receber 100% da parcela do benefício pelo governo federal. Como eu disse, o benefício equivale ao seguro-desemprego. Aqui também vige a mesma regra, é uma verba de natureza indenizatória, vai receber 100% do seguro-desemprego, sem quaisquer descontos, e ele vai ter uma estabilidade provisória pelo tempo de suspensão, que vai poder ser no máximo 120 dias, né? 60 dias o contrato suspenso e mais 60 dias além. Uma coisa que eu gostaria de pontuar também é que essas medidas de redução de jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho, elas não valem para servidores públicos. Elas são apenas para empresas privadas. Muito se fala sobre uma possibilidade de redução de jornada do servidor ou redução de salário, e, inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que permitia a redução de salários dos servidores públicos para adequação das despesas com o pessoal, ou seja, se o ente federativo tivesse uma despesa com o pessoal no valor muito elevado, que normalmente é um valor de 95% do previsto, quando ele atinge esse teto, várias medidas são feitas para que ele possa reduzir, né? E era previsto isso, que poderia reduzir os salários dos servidores. Esse artigo ele já estava com a exigibilidade suspensa desde 2002 e agora foi definitivamente declarado inconstitucional. Para o serviço público, vige o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
ou seja, não pode reduzir o salário. É claro que essa irredutibilidade, ela é do valor nominal. Então, por exemplo, se o servidor ele ganha 10 mil reais, ele tem a garantia que o salário dele não vai ser reduzido aquém de 10 mil reais. Porém, isso não abarca a inflação, uma eventual correção monetária, perda do poder de compra, enfim, é o valor nominal, mas a gente tem essa garantia de que não poderá haver essa redução. Então, as medidas que eu acabei de falar para vocês, elas são só para as empresas privadas, certo? Mais informações podem ser achadas nesse link que eu coloquei aqui na tela, que é o do Ministério do Trabalho, do benefício, onde, quando você acessa lá, você consegue ver o número de empresas e de empregadores beneficiados. Uma coisa interessante é que, quando você vê a lei que prevê esse benefício, nela está previsto que haverá uma ampla informação, uma ampla divulgação de quem recebe esse benefício, de quais as empresas contempladas, de quais os trabalhadores beneficiados. Contudo, quando a gente acessa o portal do Ministério do Trabalho, infelizmente, a gente só consegue ver uma contagem nominal de X pessoas receberam benefício, X empresas foram beneficiadas. Mas essas informações detalhadas, elas não existem ainda. Então, cabe a nós, como cidadãos, cobrarmos o poder público para disponibilizar, né? Que o direito à informação no Estado democrático de direito que a gente vive, ele é muito importante para garantir que os serviços eles sejam prestados de uma maneira eficiente e com vistas ao bem comum, né? Passada essa parte dos contratos de trabalho, eu gostaria de entrar em alguns contratos cíveis mais específicos. Eu vou falar aqui para vocês sobre aluguel, sobre passagens aéreas, sobre a questão das mensalidades escolares, né, que afetou muita gente nesse período. E eu vou começar falando um pouquinho sobre as passagens aéreas. A questão das passagens aéreas, ela foi regulamentada pela Lei 14.034. Essa lei, ela vai dispor para a gente que as passagens para utilização dentro do período de calamidade pública, que, como eu disse para vocês, é entre 19 de março e 31 de dezembro deste ano, elas vão poder, o consumidor vai poder ter um reembolso ou um crédito em relação ao valor dessas passagens. Seja porque ele não quer viajar, por exemplo, eu estava com uma viagem marcada, mas entrou a pandemia, eu até poderia ir, mas eu não me sinto bem, não quero me expor, não quero expor meus conhecidos, né? Não quero mais viajar. Ou porque o voo foi cancelado, até gostaria de ir, mas a empresa aérea cancelou o meu voo. A gente sabe que no início da pandemia tiveram muitos casos de voo cancelado, né? Então, nestes casos, o consumidor vai poder optar por duas opções. Ou ele vai poder receber um reembolso da passagem com atualização monetária a ser realizado pelo transportador no prazo de 12 meses contado da data do voo cancelado. Ou seja, se o meu voo era hoje, de 24 de setembro, eu tenho até 24 de setembro de 2021 para receber. Ou seja, dá para ver que não é muito vantajoso, né? Vai demorar muito para você receber. Isso acontece para proteger mesmo a aviação, que sofreu muito com os efeitos da pandemia. Então, é uma medida protetiva, porque é uma opção que provavelmente as pessoas não vão escolher. Não quer dizer que você só vai receber daqui 12 meses, pode ser que você receba antes, mas o prazo é esse. Ou o consumidor também pode receber um crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado em nome próprio ou de terceiro para aquisição de produtos ou serviços da companhia aérea em até 18 meses contados do recebimento. Esse crédito ele vai ser concedido no prazo de 7 dias da solicitação. Então, por exemplo, eu tenho um voo hoje e eu resolvi cancelar o meu voo por conta da pandemia e semana passada, 7 dias atrás, eu solicitei esse cancelamento do meu voo. Então, em até 7 dias, ou seja, até hoje, eu já deveria ter recebido esse crédito. E o prazo para ser utilizado também é um prazo bem longo. Eu tenho 18 meses, 1 ano e meio para utilizar. E uma coisa bem interessante é que, eu não sei se vocês já viram isso, mas quando você compra uma passagem aérea, se você quiser trocar ela depois, você só pode trocar para a mesma pessoa. Ou seja, se eu comprei uma passagem, eu não posso passar ela para o nome da minha mãe, por exemplo. Eu mesma tenho que usar. Mas neste caso das passagens compradas para o período da pandemia, ela vai poder ser usada por terceiro. Então, é mais uma medida para facilitar essa relação durante o estado de calamidade pública, né? Além disso, esse direito ao reembolso ou ao crédito, ele independe da forma que eu utilizei para pagar minha passagem. Se eu paguei
no boleto, no cartão, ou mesmo se eu usei milhas. De qualquer maneira, eu vou poder optar por uma dessas duas opções. Uma outra lei que fala sobre o regime jurídico emergencial da pandemia é a Lei 14.010. Essa lei, ela vai falar sobre várias coisas. Eu separei aqui para vocês alguns tópicos que eu achei mais relevantes. Primeiramente, os prazos prescricionais vão ficar impedidos ou suspensos a partir da entrada em vigor da lei, que foi dia 20 de março de 2020, até dia 30 de outubro. O que isso significa? A gente sabe que nas nossas relações, a gente tem um prazo para efetivar o nosso direito, porque tem até um chavão que fala assim, o direito não socorre aos que dormem, que significa isso. Se você perder o prazo, você acaba perdendo o direito. Então, se eu tenho uma dívida para cobrar, numa relação, são vários prazos, tá? Depende do caso concreto, isso está lá no Código Civil, mas eu vou dar um exemplo só para ficar um pouco mais claro. No caso de uma relação contratual, o prazo para cobrança de dívida é de 3 anos. Então, o que acontece? Se esse prazo estava para vencer agora, ele vai ter um tempinho a mais, que vai de 20 de março até 30 de outubro. Então, tem que fazer a conta, né? Vão ser alguns meses, um pouco mais de 6 meses, 6 meses e 10 dias, que eu vou ter a mais no meu prazo. E isso vale para todas as relações, porque como as pessoas foram afetadas em sua vida particular, enfim, o legislador viu por bem conceder esse aumento de prazos. Uma outra coisa é que vão estar suspensos nesse mesmo período, de 20 de março até 30 de outubro, os prazos de uso capião. O uso capião é uma aquisição da propriedade pelo transcurso do tempo. Talvez para vocês seja mais fácil de visualizar isso num imóvel rural, que é mais comum. Por exemplo, tem uma terra lá na fazenda, na roça, no sítio, que está desocupada. Aí uma pessoa começa a morar lá com sua família, vai cultivando a terra e tal, e no transcurso de um certo tempo, que normalmente vai ser de 10 ou 5 anos, dependendo do caso, a pessoa vai adquirir essa propriedade. Porém, esse prazo vai ficar suspenso também. Então, vai demorar um pouco mais para a pessoa que estivesse contando esse prazo para adquirir uma propriedade pelo uso contínuo, esse vai levar um pouco mais de tempo, né? Porque os prazos da uso capião estão suspensos também neste período. Isso é para proteger os proprietários que, porventura, não vão ter entrado com uma ação judicial, requerido que essa pessoa devolva o seu imóvel, né? Além disso, vamos ter restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais até dia 30 de outubro. Então, assembleias gerais de empresas, elas vão poder ser realizadas por meio eletrônico. Não vai ser permitida essa reunião presencial por hora. Além disso, uma outra informação interessante é que a prisão civil por dívidas de alimentos, que o pessoal brinca, né, que a única coisa que prende no Brasil, efetivamente, é não pagar pensão. E, de fato, a única possibilidade de prisão por dívida que existe hoje no país é o dever pensão alimentícia. Não quer dizer que a pessoa não vai mais poder cumprir a pena, ela vai, porém, vai ser domiciliar essa pena de dívidas de alimentos por enquanto, desde 20 de março até 30 de outubro. Não quer dizer que não vai ser cumprido, a pessoa continua precisando pagar, vai poder sofrer execução, né, para ter que pagar a execução sobre os seus bens, mas aquilo de ficar preso, de fato, em regime fechado, por horas está suspenso, certo? Para evitar de lotar os estabelecimentos carcerários durante este período, porque a transmissão do vírus lá pode ocorrer de forma muito rápida, né? Uma coisa bem interessante, que ficou até famosa esses últimos tempos, foi noticiada muito pelos canais de comunicação, é a proibição de despejo. Porque foi feita essa lei, né, a 14.010, que falou isso, que proibia liminar de despejo. Inicialmente, o presidente vetou esse dispositivo, falando que poderia ter a liminar de despejo, né, que esse dispositivo da lei não ia ser válido, é isso que significa o veto. O veto é quando o presidente pega uma lei e fala que determinado artigo, determinada parte da lei, ela não vai poder ser publicada em razão de uma justificativa que ele dará nas razões de veto. E neste caso do despejo, o Congresso Nacional ele derrubou o veto.
Isso é interessante porque a gente vive, né, nesse sistema de freios e contrapesos, que um poder ele vai balanceando o outro, ou seja, a gente tem o executivo, que aí o legislativo faz alguma coisa, o executivo age, e o judiciário também pode ir lá falar que é inconstitucional. Isso é uma democracia. A gente tem todos esses agentes do poder trabalhando de forma contínua para o bem do povo. Então, o legislativo, no caso, derrubou o veto. E para ele derrubar o veto, exige um quórum maior do que para aprovar a lei. Isso significa que houve uma vontade política muito grande que esse artigo fosse aprovado e que ficasse proibido o despejo. Porém, o que eu gostaria de falar para vocês é que não é exatamente uma proibição do despejo, igual a gente escuta falar que foi proibido o despejo. Não é isso. Na verdade, foi proibido que se desse uma medida liminar de despejo. O que isso significa? Vamos supor que eu tenho um imóvel alugado para alguém e essa pessoa não está pagando o aluguel já há um determinado período. Já tem 6 meses que a pessoa não paga o aluguel. Aí eu entro com uma ação de despejo e peço uma liminar para o juiz despejar. O que é isso? O juiz vai olhar lá e eu vou ter que juntar todos os comprovantes, toda a prova documentária e falar, é verdade, o seu inquilino não paga o aluguel há 6 meses. E vai proferir uma medida liminar, sem nem ouvir a pessoa, porque já está provado que ela, de fato, não está cumprindo. Então, isso não pode acontecer mais. Agora, para haver um despejo, vai ter que ser feita toda uma ação judicial, que é algo que vai levar mais tempo. E ainda assim, alguns juízes, durante este período, vão até evitar conceder esse mandado de despejo, né? Porque, como eu disse, nós estamos num período de pandemia, que a solidariedade social é muito importante. Então, por isso que houve uma vontade política tão grande de proibir essa liminar de despejo, né? Continuando, eu gostaria de falar, aproveitando esse ensejo do assunto de aluguel, né, sobre a possibilidade de revisão de aluguel comercial. A gente sabe que muitos estabelecimentos ficaram fechados durante a pandemia e foram proibidos mesmo de funcionar. Eu vi casos que o poder público foi lá e colocou um lacre na porta para que não abrisse um comércio, por exemplo. Foi uma coisa assim bem extrema que aconteceu, né? Ainda mais no início da pandemia, que estava todo mundo com muito medo, muito preocupado. Então, falaram assim para você, olha, você tem esse comércio, a sua renda depende desse comércio, mas não pode funcionar. O que acontece? Como que a pessoa, além de não estar podendo trabalhar, ainda vai ter que pagar o aluguel? É bem complicado, né? Assim, não há, neste caso, uma previsão legal, igual existe com as passagens aéreas, por exemplo, que fale, olha, o aluguel comercial vai acontecer dessa maneira. Infelizmente, isso não existe. Até porque a gente tem que pensar que são muitas relações jurídicas que existem no nosso dia a dia. Tudo é uma relação jurídica, tudo é um contrato. Eu vou na padaria comprar um pão, eu fiz um contrato de compra e venda. Então, assim, é complicado mesmo que o poder público regulamente tudo. E, além do mais, existe uma vontade política, que às vezes é maior para um determinado lado e menor para o outro, né? A gente vive num país, todos os países, aliás, têm interesses políticos em jogo. E, neste caso, não existe uma lei que trate. Aí, o que eu aconselho? Primeiramente, a gente deve buscar sempre um acordo. Então, o locador deve conversar com o locatário deve conversar com o locador e deve falar, olha, eu tive esse problema, como você sabe, o meu comércio está fechado. Como que a gente pode conversar para reajustar esse valor, né? Igual eu falei, a possibilidade de revisão. Revisão dessas cláusulas, só por enquanto estiver acontecendo essa pandemia, o que eu posso fazer? E aí, em muitos casos, o locador vai exercitar a solidariedade social e vai falar, tá certo, vamos diminuir esse valor do seu aluguel, vamos fazer isso. Contudo, a gente sabe que nem sempre isso acontece, né? A pessoa pode demonstrar uma indiferença, pode não se importar mesmo com a situação da outra, pode não exercitar a solidariedade, né? É o ideal, mas nem todo mundo faz. E aí, o que acontece? O que você pode fazer? Nesse caso, você pode entrar com uma ação judicial e as ações judiciais, elas estão tendo muito êxito, tá? Neste período. Eu fiz uma pesquisa muito boa da jurisprudência e pude ver que os juízes, eles têm concedido, durante esse tempo que o comércio está fechado, 50% de desconto do valor do aluguel.
porque é uma repartição objetiva dos riscos entre as partes. Então, o locador recebe 50% a menos e o locatário paga 50% a menos também, né? Me parece justo, já que o comércio ficou fechado e a gente precisa dessa repartição dos riscos. Além disso, essa temporária redução do aluguel, ela vai contribuir para evitar a demissão de funcionários e eventual encerramento das atividades do local, do estabelecimento, que é o que a gente quer, né? Nas relações trabalhistas teve a lei, nas relações privadas não tem nada a respeito dos aluguéis, mas exercitando a boa-fé, a solidariedade social é o ideal. E outra coisa, esse ajuste de 50% foi no caso do comércio ficar 100% fechado. Mas no caso dele estar funcionando em horário reduzido, enfim, tudo deve ser visto no caso concreto. Então, às vezes ele voltou a funcionar, mas está funcionando no horário reduzido, ainda assim pode ser pleiteada uma redução, ainda que seja menos, né? Não seja 50%. Sobre a energia elétrica, que é um assunto que afeta todos nós, né? A proibição do corte de energia elétrica durante esse período de calamidade pública. Inicialmente, todos nós que moramos em casa, que moramos em apartamento, enfim, que temos uma residência, o corte residencial de luz, ele ficou proibido até dia 1º de agosto. Então, até dia 1º de agosto, não poderia haver esse corte residencial, e as contas, elas poderiam, que vencessem até essa data, elas poderiam ser pagas sem juros e sem multa, mesmo que elas tivessem vencido antes. Por exemplo, uma conta de luz que venceu em maio, eu poderia pagar até dia 1º de agosto sem incidência desses encargos. Agora, não está mais proibido esse corte residencial em todas as hipóteses. O corte residencial, ele continua proibido em algumas hipóteses. Quais são elas? Consumidores de baixa renda. O conceito de pessoa de baixa renda, ele pode ser encontrado naquele CAD único do governo federal, que é um cadastro, que tem um auxílio para a população de baixa renda. O parâmetro que é utilizado é de renda per capita de até meio salário, ou renda total de 3 salários por família. Então, as pessoas que se enquadrarem neste patamar, né, de consumidor de baixa renda, eles não vão poder ter o corte de energia até o fim da pandemia, que é até dia 31 de dezembro inicialmente. Além disso, unidades onde mora a pessoa que dependa de equipamentos elétricos essenciais à preservação da vida. Se existir alguém que tem uma doença, que precisa daqueles aparelhos para continuar vivo mesmo, não é razoável que o poder público efetue esse corte, ainda mais agora na pandemia. Além disso, se a unidade deixou de receber a fatura impressa sem autorização do consumidor. Isso é interessante, isso aconteceu comigo até na minha casa. Eu recebia todo mês a fatura de luz em casa e parei de receber. Aí, um mês eu achei estranho, falei, nossa, não chegou a conta de luz, né? Aí entrei no aplicativo, consegui pagar. Mas o que acontece? Houve uma opção do consumidor de receber a fatura digital, por e-mail ou pelo aplicativo. Mas algumas pessoas não fizeram essa opção e mesmo assim a CEMIG parou de mandar a conta impressa. É uma coisa engraçada, né? Por que eles fizeram isso se a gente não autorizou? Mas pelo menos se esse for seu caso, se a CEMIG tiver feito isso com você, também é proibido o corte para você até o fim da pandemia. E também para locais sem postos de arrecadação em funcionamento, como bancos, lotéricas, por exemplo. Vamos supor que está tudo fechado, né? Foi decretado o lockdown e você não consegue pagar a sua conta porque você não pode ir na lotérica, você não pode ir no banco. Aí, nesse caso, também você vai poder ter esse benefício de pagar, de não precisar pagar agora, de não ter o corte. E vamos lembrar que sobre isso, sobre esses valores, não incide nem juros, nem correção monetária. Claro que a pessoa vai ter que pagar posteriormente, né, se ela não pagar agora, mas vai pagar o valor que está agora, sem essa incidência desses encargos. E eu chamo a atenção de vocês para uma lei nova deste ano, que proibiu o corte de luz e água, não só de luz, mas de água também, nas sextas-feiras, sábado, domingo, feriado ou véspera de feriado. Isso não é só durante a pandemia, isso é para sempre agora. É uma determinação geral. Por quê?
Se a CEMIG vem aqui e corta minha luz na sexta-feira, aí vamos supor, a CEMIG cortou minha luz na sexta-feira, eu nem recebi a conta, porque ela não mandou para mim, né? Eu não autorizei que não mandasse mais, que mandasse só por e-mail, aí não vi, não paguei minha conta. E aí eles vêm aqui e cortam minha luz na sexta-feira. Como é que eu vou fazer? No sábado não funciona, no domingo não funciona, eu vou ficar até segunda-feira sem luz? Isso não é razoável. Então é por isso que essa lei determinou que o corte ele só pode ocorrer de segunda a quinta e desde que não seja véspera de feriado, para que a pessoa possa regularizar a situação e não ficar prejudicada. Só beber uma aguinha que seca um pouco a garganta, falar muito. Mas agora, continuando, sobre o abastecimento de água e esgoto. No caso da CEMIG, a gente tinha uma resolução da ANAEL, que é a Agência Nacional de Energia, que valia para todo o território nacional. Já no caso da água, é isso que acontece, gente. A gente tem muitos órgãos, muitos decretos, e nem sempre são uniformes. Vocês vão ver disso quando eu falar das mensalidades escolares daqui a pouco. Porque pode variar de estado, pode variar de município, é o que eu disse no início sobre a incerteza, né, que essa pandemia tem gerado em todos nós. Mas, enfim, no caso do abastecimento de água e esgoto, ele é realizado pela Copasa. E a determinação, ela é a nível estadual, porque não tem uma resolução federal igual tinha para a luz, certo? E o que a Copasa determinou é que os clientes da tarifa social, essa tarifa social, ela vai se assemelhar ao consumidor de baixa renda que a gente falou anteriormente para a CEMIG, certo? Eles não vão poder ter o seu abastecimento suspenso até dia 30 de agosto ou até que as medidas de isolamento social sejam relaxadas pelo governo de Minas. Vai depender quando que o governo decidir relaxar, de fato, o isolamento em Minas. Hoje eu vi uma notícia que as escolas de alguns municípios vão voltar em outubro, né, que foi autorizada a volta, mas ainda há um pouco de incerteza, porque fala assim, quando relaxar o isolamento em Minas. Mas quando que é isso? Porque relaxou no município X, mas não relaxou no estado inteiro. Então, eu acredito que o mais razoável é que isso só possa ser suspenso quando relaxar no estado inteiro, certo? Então, os clientes da tarifa social, eles não vão ter o abastecimento suspenso até dia 30 de agosto ou até que as medidas sejam relaxadas. 30 de agosto já passou, no caso, até que as medidas sejam relaxadas pelo Estado de Minas Gerais. E os clientes comerciais de atividades consideradas não essenciais têm um prazo de vencimento da conta postergado até dia 30 de setembro agora. A atividade comercial não essencial são aqueles comércios que puderam ser fechados num período de lockdown, por exemplo. A gente sabe que ficou aberto supermercados, farmácias e mercearias, né? Padarias também. Esses eram considerados essenciais. Os não essenciais, como uma loja de roupas, por exemplo, eles vão ter até dia 30 de setembro para quitar essa dívida. Vão ter um prazo um pouco maior. Também está previsto aqui, ou até que as medidas sejam relaxadas, o que leva a crer que agora, 30 de setembro, já é agora semana que vem, né, que esse prazo vai se prolongar um pouquinho mais. Agora, sobre as mensalidades escolares, que é um assunto que eu acredito que interesse a muitos de vocês. Porque, como nós sabemos, as aulas agora elas estão sendo online, em alguns casos nem está tendo aula, né, porque a escola optou por prorrogar o calendário acadêmico para além da pandemia. E aí isso gerou muitos conflitos entre pais e escolas, né? Porque os pais ficam achando que estão saindo prejudicados, já que a criança não está indo para a sala de aula, já que ela está assistindo aula em casa. Aí fica aquela sensação de, eu estou pagando normal o valor da mensalidade, mas a escola não está tendo gasto com limpeza, com energia, com água, com outras coisas, né? E isso gera um desconforto mesmo. Então, nesse caso, a gente tem que pensar o seguinte: primeiramente, que está todo mundo sendo afetado, que é o óbvio, que eu já falei várias vezes, e que acontece duas coisas. Por um lado, os pais podem ter tido a sua renda afetada, porque às vezes ele era dono de um comércio e aí não pôde abrir, foi afetado. Mas, por outro lado, as escolas elas também estão tendo um índice de evasão escolar muito alto. Estima-se que 95% de todas as escolas particulares tiveram evasão, agora no período de calamidade pública.
Então, essas duas medidas têm que ser colocadas na balança. A gente ainda não tem uma lei nacional que dispõe a respeito, mas o Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei e lá está acontecendo. É o que eu disse para vocês. Às vezes, as coisas elas não são uniformes em todo o território nacional. Como que está sendo no Rio de Janeiro? As mensalidades no valor de até R$350, elas não estão sendo abatidas, ou seja, elas estão sendo pagas no total. E as mensalidades de valor superior a R$350, elas estão tendo uma redução de pelo menos 30%. É lei, é obrigatório, todas as escolas lá têm que seguir isso. No âmbito federal, infelizmente, a gente ainda não tem uma lei, nós temos 2 projetos de lei. Um deles, similar ao do Rio de Janeiro, prevê que a redução de pelo menos 30% no valor das mensalidades das instituições privadas, de todos os níveis, fundamental, médio e superior. E temos um outro projeto de lei que determina que as instituições elas procedam à atualização de suas planilhas de gastos, a fim de demonstrar que seus gastos continuam os mesmos ou que reduziu, né, que é o que a gente acredita, que reduziu os gastos, e conceder descontos de acordo com isso. Ou seja, essa lei ela não dá um patamar nominal, né, de 30%. Ela fala que a escola vai ter que fornecer a planilha de gastos e sobre isso vai ter que ser calculado. Então, assim, o que a gente tem agora? O que podemos fazer, né? Já que aqui em Minas não tem nenhuma lei aprovada, esses projetos de lei, esse da redução de 30%, ele foi aprovado no Senado, mas ainda não foi aprovado, não foi votado na Câmara, não sabemos quando ele vai ser votado. Aí fica a dúvida, mas eu moro aqui em Minas e a minha faculdade não reduziu, a minha escola não reduziu. Isso às vezes leva até uma sensação grande de injustiça, né? Eu mesma tenho 2 conhecidas que fazem faculdade particular, o mesmo curso, uma delas houve a redução de 15% da mensalidade e a outra não. Então, a pessoa fica se sentindo lesada nos seus direitos, nos seus recursos. Então, o que nós podemos fazer? Primeiramente, antes de qualquer coisa, similar ao que eu disse para vocês sobre os aluguéis, tem que ser tentado um diálogo entre o aluno e a escola. Então, tem que ser tentado uma mediação, uma conversa, administrativamente, de forma extrajudicial. Olha, escola, eu sou pai e eu não estou tendo a possibilidade de pagar, eu só consigo pagar X. Isso tem tido êxito. Eu conversei com pessoas que me disseram isso. Eu fui lá na escola do meu filho e eu falei, olha, eu não tenho condição de pagar, ele é uma criança, tem 5 anos, ele está em casa, mas mal está conseguindo fazer as atividades, né? Eu não consigo pagar o valor integral. E a escola aceitou, reduziu a mensalidade de acordo com que o pai tinha condição de pagar, os pais, o pai e a mãe. Muito bom, se isso puder acontecer, né? A gente fica muito feliz, é o que a gente quer, a solidariedade judicial, evitar a judicialização das demandas, mediação, acordos, é o que a gente quer. Mas vamos supor que não teve diálogo, igual ocorreu lá na locação. A escola falou, não, eu não vou reduzir a mensalidade, porque a mensalidade é essa e pronto. Aí o que você deve fazer? O que eu aconselho é que seja formada uma comissão entre os pais responsáveis pelo pagamento da mensalidade e que entrem com uma ação coletiva pleiteando essa redução. E aí, nessa ação coletiva, vocês vão pedir a planilha de gastos, que é até o que a lei previa, né, que fosse disponibilizada voluntariamente. E o ideal é que seja, porque a gente tem direito à informação. Se você está pagando por um serviço, nada mais justo que você saiba para onde seu dinheiro está indo, né? Isso é até óbvio. E pedindo a redução da mensalidade durante o período que as aulas forem online. E muitos juízes vão conceder. Infelizmente, eu não posso afirmar que vai ter êxito em todos os casos. Pode ser que demore um pouco, pode ser que não. Mas nós temos sempre que ter em mente que a gente tem que buscar os nossos direitos, né? Principalmente como consumidoras, porque o consumidor, ele sofre muito. E muita coisa a gente acaba falando, deixa pra lá, não vai dar em nada, não vai resolver, mas não, esse pensamento não está correto. A gente tem que correr atrás e buscar mesmo as coisas para não ficar lesado. Sobre esse assunto ainda, foi feita uma nota técnica da SNACOM, que é um órgão de defesa do consumidor, recomendando
que sejam feitas negociações caso a caso entre as escolas e os alunos, ao invés de se aplicarem descontos lineares. Os descontos lineares é aqueles que eu falei para vocês, 30%, 20%, todo mundo vai ter esse desconto. O que a Senacom recomenda é que seja feita uma negociação caso a caso, a depender da situação financeira de cada um. Porque aí uma família que estivesse passando por um problema maior, ela poderia, às vezes, ter um desconto de 50%. E uma família que tivesse mais condição financeira poderia ter um desconto menor, para que eles não precisassem tirar os filhos da escola, né? A solidariedade, novamente, solidariedade social. Queremos que todos continuem prosperando, se desenvolvendo. Tantas capacidades esse ensino remoto nos exige, que a gente tenha disciplina, que a gente faça as nossas tarefas, que a gente se concentre, mesmo sendo mais difícil do que estar numa sala de aula. E a solidariedade é mais uma dessas exigências que esse período está fazendo para nós, né? Um outro assunto que eu gostaria de tratar para vocês, que é do interesse de muitos, é o projeto de lei 1328, que ficou conhecido como projeto dos consignados. O que esse projeto prevê? Ele prevê a suspensão temporária do pagamento de empréstimos consignados pelo prazo de 120 dias. Primeiramente, vamos fazer uma breve introdução explicando o que é o empréstimo consignado. O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo destinada para aposentados, pensionistas do INSS, militares das Forças Armadas, trabalhadores assalariados de empresas privadas e servidores públicos. Quando você opta pelo consignado, você autoriza que a instituição financeira desconte as parcelas do empréstimo diretamente da sua folha de pagamento. Então, quando o seu salário cai todo mês, automaticamente vai ser feito esse desconto. E assim, o que acontece? Tem menos risco de inadimplência, né? Porque a pessoa, caso ela não seja demitida ou tenha um problema maior, todo mês o salário vai cair. E aí, isso possibilita que os juros sejam menores, já que a instituição financeira tem uma garantia muito boa, que é o próprio salário do trabalhador. E aí, o que esse projeto de lei vai dizer para a gente? Ele vai determinar que durante o período de calamidade pública decorrente do coronavírus, possa haver uma suspensão de até 4 parcelas dos pagamentos dos consignados. Ou seja, não vai haver esse desconto diretamente na folha do trabalhador, de quem optou pelos empréstimos, né, durante esse período. Pelo prazo máximo de 180 dias. São 4 parcelas, mas o prazo máximo é 180 dias. Então, 180 dias dariam 6 meses, né? Seriam 6 parcelas, mas são 4 parcelas dentro desse período. Então, num mês eu posso pagar, no outro não. Isso aí seria negociado em cada caso. Esse projeto ainda não foi aprovado pela Câmara, ele já foi aprovado pelo Senado Federal e está pendente de votação pela Câmara. Uma informação interessante que eu gostaria de trazer para vocês é que o Maranhão, ele legislou a respeito disso, ele fez uma lei falando que ia ser suspenso esse pagamento dos consignados também, similarmente ao projeto de lei que a gente tem, que ainda não foi votado. E o que essa lei disse? Que esses empréstimos consignados, eles iam ficar suspensos por 3 meses. Contudo, essa lei, ela teve eficácia suspensa 5 dias atrás, agora, pelo STF. Por quê? Essa lei teve a eficácia suspensa. Então, isso significa que não é possível a suspensão dos pagamentos consignados, que a lei federal, o projeto de lei federal também não vai poder ser efetivada. Na verdade, não é isso. É porque a gente tem uma divisão de competências no nosso sistema federativo. No caso, a União é o ente maior que legisla para todo o território nacional. Ela tem competências determinadas pela Constituição Federal. Tem todo um rol lá. Mas o que é importante saber é o seguinte, por que existe essa determinação? Justamente para haver uniformidade. Porque senão acontece assim, o estado de Minas fala uma coisa, o estado da Bahia fala outra, São Paulo fala outra, aí isso fica muito confuso. As pessoas não têm tratamentos equânimes. Tem assuntos que podem ser tratados por leis estaduais. Educação é tanto que o Rio de Janeiro fez uma lei falando sobre as mensalidades escolares e essa lei é válida. Mas, no caso em tela, a lei,
do Maranhão, ela tratava sobre direito civil e política de crédito. E essas matérias, elas são dispostas pela Constituição Federal como privativas da União. Então, a lei invadiu a competência da União. Por isso que o Supremo Tribunal Federal falou que a lei do Maranhão, ela está suspensa. Na verdade, o mérito ainda não foi votado, vai demorar um pouquinho mais. Mas o que isso quer dizer é que a lei não pôde ter a sua vigência iniciada. Então, a suspensão dos consignados do Maranhão, como também no Brasil, não é uma realidade hoje. Agora, resta-nos aguardar a votação pela Câmara. Eu vi hoje que foi pedido urgência na votação deste projeto, então é possível aí que nos próximos dias a gente tenha uma posição sobre essa suspensão dos consignados, que poderia ajudar financeiramente muitas pessoas, que não ia mais cair automaticamente esse valor nas contas, né? Bom, gente, eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Agora a Daniele vai abrir as dúvidas e eu também estou deixando aqui os meus canais para vocês, né? O meu e-mail, o meu Facebook, o meu Instagram, caso queiram perguntar alguma coisa, caso não entenderam alguma coisa que eu disse, estão aqui para vocês na tela. Muito bom, Fernanda. Nossa, gostaria de te dar os parabéns, porque você foi muito didática, muito certeira, né? Foi trazendo todos os direitos que a gente tem, todas as modificações que ocorreram durante esse período de pandemia, e que muitas vezes a gente não fica sabendo, e muitas vezes a gente vê no noticiário e não entende, por essa quantidade de termos técnicos também, né? Muitas vezes parece que a linguagem não quer atingir a toda a população, e você trouxe de uma forma, assim, brilhante. Teve vários comentários aqui, né, que foi muito simples, didático, né, parabéns, a excelente live. Peço a todos que estão nos assistindo nesse momento que compartilhem, enviem nos grupos da família, dos amigos. Tem muita informação que interessa a diversos públicos, tanto comerciantes, né, pessoas, trabalhadores, servidores públicos. Você trouxe para todo mundo. Foi realmente uma live, assim, uma consultoria jurídica para toda a população. Foi muito bom, Fernanda. Parabéns. Obrigada, Daniela. Foi muito claro, foi objetivo, você trouxe muito, começou lá dos cancelamentos de voos, aluguel, escola, energia, água, todas essas questões que a gente está preocupado. Acho que faltou uma questão, hein, Fernanda? E os alimentos. Por que está subindo desse jeito? Tinha que ter um jeito de... Ai, gente, pois é, nossa, isso tá tão triste de ver, né? O arroz teve um aumento de 100% praticamente. Não foi só bem... Toda vez que a gente vai no supermercado é um preço diferente, né? Mas, enfim. Pessoal, está aberta para as perguntas, tá? Aproveitem que a Fernanda está aqui, tirem suas dúvidas, podem trazer, às vezes, alguma questão, né, que aconteceu com vocês durante esse período de pandemia. E eu acho, assim, que é muito importante, como você disse, a questão da solidariedade, empatia nesse momento, né, que o brasileiro é tão receptivo, tão amoroso para tantas coisas, tem sofrido tanto com essa pandemia, por essa falta de contato, de aglomerar, de estar junto, e aí nesse momento a gente tem que utilizar do outro sentimento brasileiro, que é a solidariedade, a empatia, né, que a gente tem que mostrar que nós temos muito a contribuir uns com os outros, né, talvez até mais que muitos outros países, né. Então, estou aqui aguardando as perguntas, se alguém tiver, podem enviar aqui no chat, que a gente coloca para a Fernanda. Eu gostaria de avisar a todos que, para quem está aqui pela primeira vez, né, esse é um evento que está acontecendo essa semana, IF Aberto. Nós tivemos uma live na segunda-feira com a psicóloga Maria Cecília, com dicas para evitar o adoecimento durante essa pandemia. Está salvo aqui na página do Facebook, podem acessar a qualquer momento. Na terça-feira tivemos o professor Paulo,
com dicas sobre administração do tempo, né, administração do tempo, como tem sido difícil, né, para tantos afazeres, tantas questões, o trabalho agora está em casa, tudo está em casa, criança, escola, tudo em casa. Então, ele deu várias dicas muito importantes. Ontem nós tivemos uma roda de conversa com professores e alunos sobre as aulas remotas no IFSU de Minas, também foi bem interessante. E hoje nós tivemos, né, a presença da advogada Fernanda, que trouxe para nós tantas informações importantes. Eu acho que o evento tem ido numa sequência de acalento mesmo, eu acho que de solidariedade, de mostrar para a sociedade os direitos, como que a gente deve se organizar, que não estamos sozinhos, e que tudo que, às vezes, muitas vezes alguém está passando e acha que é só com ele, não sabe também como sair disso. Amanhã, para encerrar essa semana de lives, amanhã às 19 horas, teremos a Fernanda também, Fernanda Pena, sobre construção civil, né? Ela vai falar um pouco sobre a importância do projeto e do acompanhamento técnico na construção civil. Tá? Amanhã às 19 horas. E no sábado teremos oficinas, palestras, eventos culturais durante o dia todo. Acompanhem nas redes sociais. Então, tem aqui uma pergunta, já vou colocar na tela para você. Então, a Susan, ela queria saber mais sobre essa questão da suspensão dos consignados. Será obrigatório para todos os bancos se for aprovado pela Câmara? Sim, Susan. Se você fez esse empréstimo de desconto em folha, ele vai ser, sim, obrigatório para todos os bancos. Como eu disse, foi pedido urgência nessa votação, agora, há pouco tempo. Então, eu imagino que vai ser uma realidade, porque foi aprovado no Senado com unanimidade esse projeto. Todos os senadores aprovaram. Então, é bem provável que seja aprovado em breve. E todos os bancos, sim, vão ter que aderir, né? É obrigatório. E aí, o que vai acontecer? Não vai descontar aquelas parcelas, até 4 parcelas em 180 dias. E aí, depois, quando for descontar, vai descontar sem juros e sem multa. Vai descontar, eventualmente, né? Mas sem juros e sem multa. Nossa, que bacana. Isso qualquer pessoa pode solicitar, será? Sim, todo mundo que fez esse empréstimo de desconto em folha. Ajuda muita gente, né? Porque a renda foi muito comprometida e aí você consegue se programar melhor. 4 parcelas, esse tempo você consegue organizar suas finanças um pouco melhor para poder pagar depois, né? Ainda mais que não tem juros. Não, com certeza. E para os aposentados, né, que muitas vezes o aposentado ele acaba cuidando da casa, da família toda, às vezes Sim, responsável por todo mundo. Porque eles acabam perdendo emprego e todo mundo vai atrás de um aposentado. Muitas vezes o aposentado está com aquela aposentadoria quase toda presa num consignado, né? É até 40% o valor do consignado, é bem alto. Certo. Vamos ver se vai aparecer mais alguma pergunta. Eu fiquei impressionada com a questão da energia. Eu nem sabia que tinha isso. Acho que muita coisa acabou em agosto e a gente acaba nem ficando sabendo. Mas nem sabia que tinha, né? A gente sempre pensa. Às vezes eles não querem que a gente saiba, não divulga direito, enfim. Exatamente. Eu tenho sempre a impressão de que quando acontecem essas questões, é sempre para alguém que está cadastrado no sistema, né? Acho que é CAD único que chama, né? Sim, CAD único. Eu fico sempre assim, eu vejo, eu falo assim, deve ser para a pessoa que tem comprovação de renda baixa, que, né, toda aquela burocracia, a gente nunca pensa que é para todo mundo. Assim como esse consignado, né, eu nem estava sabendo disso também. E essa questão de contratos também, acho que muita gente já perdeu a oportunidade de negociar. O comercial, né, por exemplo, muitos estabelecimentos ficaram fechados, às vezes a pessoa passou uma grande dificuldade e não quis judicializar, ficou com medo de não dar em nada. Esse que é o problema, a gente sempre fica com essa sensação, não vale a pena. Então, igual eu falei, primeiro tenta resolver, sabe? Você conversa e tal. E o que eu aconselho é você documentar isso, que você conversou, tentou resolver e o outro lado
teve uma postura indiferente em relação a você, não tentou te ajudar. Isso é muito importante, a gente, ainda mais agora que na pandemia tudo fica documentado, toda conversa por e-mail, WhatsApp. Exatamente, isso ajuda muito, que aí você tem como comprovar, né, que você tentou resolver amigavelmente, a pessoa infelizmente não esteve aberta, foi indiferente, e aí só restou como alternativa judicializar. Exato, a gente perde muito direito por não saber onde recorrer e sempre achar, pelo menos eu tenho essa sempre impressão que vai demorar, que é um desgaste, que não vale a pena. Então, a gente tem a tutela de urgência, né? Que ela é em alguns casos, quando existe perigo de dano e risco ao resultado do processo. Por exemplo, alguém precisa ser internado com urgência no hospital, senão vai morrer. Tem uma doença muito grave, não tem vaga no SUS. Aí, essa tutela de urgência, ela é muito eficaz. Não é sempre que a gente vai poder dispor dela. Mas nesse caso dos estabelecimentos fechados, era possível, porque o prejuízo era diário. Então, era sim possível. Ainda é, né? Onde ainda estiver fechado, eu não sei como está funcionando em todo o Brasil, em todo o estado, mas algumas cidades ainda estão mais fechadas do que aqui, né? Aqui em Pouso Alegre não teve, né, um lockdown, um fechamento, né? Mas, assim, eu acho que teve muita gente que fechou as portas, acabou desistindo também, e poderia ter feito, talvez, uma negociação, como você disse, né, 50% do valor do aluguel, ou uma negociação, sei lá, qualquer, e acabou desesperando, né? E a gente vê o reflexo disso no auxílio emergencial, né? Acho que você não comentou sobre a questão do auxílio, mas acabou que o auxílio veio para a sociedade como, assim, olha, um socorro, e as pessoas acabaram não procurando as outras formas de socorro. Não... É verdade. Foi uma forma um pouco mais fácil, né? Foi muito bom, ninguém pode negar que ajudou muitas pessoas. Mas, por um lado, tem isso também, que a pessoa fala, vou fechar, mas eu recebo auxílio. Mas não é a mesma coisa, né? Eu acredito que quem tinha um comércio e precisou fechar ganhava bem mais, né? Pelo menos um pouco mais do que o valor do auxílio. Acaba que prejudica, sim. Com certeza. Tem uma pergunta aqui da Ana Márcia. A redução do valor do aluguel é só para os estabelecimentos comerciais ou também vale para aluguéis com fins de habitação? Ana, a princípio, para os estabelecimentos comerciais, porque eles tiveram que fechar. Então, esses casos de uma redução maior de 50% do valor do aluguel sempre eram estabelecimentos comerciais que ficaram impedidos de funcionar e de ter suas atividades normais durante a pandemia. Contudo, um aluguel residencial entra naquele caso da solidariedade social. Então, se o locatário conseguir comprovar que ele está desempregado, que ele não está tendo condições de pagar, ele pode sim negociar com o locador. Inclusive, teve uma medida para ajudar nos aluguéis residenciais, que foi aquela liminar da proibição de despejo, que eu comentei com vocês, que não pode ter esse despejo, né? Que teve muita vontade política, que o Congresso derrubou o veto do presidente, para impedir mesmo que as pessoas ficassem desabitadas agora, que seria terrível. Tudo que não precisa, né? Com tudo isso ainda ficar na rua. Nossa, aí não. Até o momento não tivemos mais perguntas. Essa questão do aluguel eu achei bem interessante que você falou, e aconteceu inclusive comigo. O meu contrato estava vencendo, né, dando um ano, e aí teria o reajuste, que tem aquele reajuste anual, né? Sim. Que é previsto no contrato. E aí eu consegui negociar e manteve o mesmo valor, sem ajuste. Eu não consegui, assim, uma redução do que eu já pagava, mas eu consegui não ter um reajuste. Aumentar. E já ajuda, né? Já é alguma coisa, é razoável, né? Você falar, olha, estamos numa pandemia, então não vai incidir o reajuste. Isso é muito razoável. Pergunta da Jéssica. Boa noite, doutora Fernanda. Como ficam as pensões alimentícias nessa época? Podem ser cobradas normalmente e haverá prisão?
Oi, Jéssica, boa noite. Sim, as pensões podem ser cobradas normalmente, até porque os destinatários, agora mais que nunca, vão precisar dos alimentos. O que pode haver também é uma revisão da pensão, caso o provedor da pensão, a pessoa que paga a pensão, perca o emprego, por exemplo, durante a pandemia. Por isso que aquela medida lá do governo federal da manutenção do emprego é muito importante, porque ela evitou muitas demissões, né? E as pessoas conseguindo manter os seus empregos, elas conseguem manter outras relações que delas depende, como o pagamento de uma pensão. Mas, por exemplo, eu sou mãe, eu pago uma pensão alimentícia e aí eu perco meu emprego. Eu vou ter que continuar pagando, mas eu vou pedir uma revisão judicial da minha pensão, ou até administrativa mesmo, para não ter que pagar o mesmo valor, né? Então, e quanto à prisão, como eu disse, não é mais possível, até agora, dia 30 de outubro, prisão em regime fechado, mas a prisão vai ser domiciliar. Aí vai depender se o juiz vai determinar o uso de tornozeleira eletrônica, como que vai ser o controle, né? Mas está proibido, por hora, a prisão em regime fechado, para evitar que lotem mais as prisões neste período, porque o devedor de alimentos, ele não é um prisioneiro violento, né, apesar de ser muito grave não pagar alimentos, mas para evitar que encha muito as prisões nesse período, então, respondendo a sua pergunta, as pensões devem ser cobradas normalmente, sim, a princípio. Caso haja modificação na renda da pessoa que paga a pensão, pode ter um reajuste, e as prisões em regime fechado são suspensas por hora. A pessoa vai ter decretada prisão civil por dívidas e vai ficar em casa, em prisão domiciliar. Isso é muito importante, né? Porque o risco de contaminação no presídio é alto, né? Tremendo. Eu acho que o que tem dificultado, assim, eu acho que é a questão dos processos, o andamento dos processos, devido à pandemia mesmo, né? Até enviar, às vezes, um pedido judicial, alguma coisa nesse sentido, pode atrasar um pouco, mas não deixa de ocorrer nesses. Sim, com certeza, porque hoje a gente ainda tem o processo eletrônico, a maioria dos processos são eletrônicos, aí facilita um pouco que a pessoa pode trabalhar de casa, mas o que acontece? Às vezes a pessoa precisa de uma audiência pessoal, ela precisa de um atendimento pessoal. E pelo que eu pude presenciar, agora está sendo em horário reduzido. Então, os servidores eles estão trabalhando em casa, fazendo home office, os servidores do Poder Judiciário, e uma vez por semana o atendimento é agendado. Continua tendo o atendimento mais agendado, mas realmente tende a atrasar, às vezes, um pouco algumas demandas, né? Porque não está funcionando normalmente. Mas tem o home office e uma coisa boa até que a produtividade no home office ela é muito boa, ela tende a ser até maior. Eu sou um pouco suspeita para falar que eu estou trabalhando, eu sou servidora, né? Sou professora do IEF de Minas, estou trabalhando em casa. Tem hora que eu não sei se está sendo maior, não. Assim, nós estamos com muito, muito mais trabalho, com certeza. Mas tem dia que às vezes a gente não está conseguindo produzir tanto, não. Tanta é normal. E outra coisa, a gente teve que se reinventar, né? Eu acho que os professores sofreram muito com isso, porque você quer manter uma qualidade no ensino, quer dar uma boa aula, e aí, às vezes, ou tem uma pouca procura dos alunos, ou os alunos estão tendo problema de acesso, é bem complicado. E os professores são, né, são essenciais à nossa sociedade, são os mais importantes, que estão ensinando todos nós. Com certeza. Pessoal, eu acho que não teve mais nenhuma pergunta, nós também já estamos dando um horário. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco, né, ao vivo, online, aqui na página do Facebook. Vai ficar salvo, então, para quem estiver assistindo essa live futuramente. Estou desejando uma boa noite, mas pode ser qualquer horário que vocês estejam assistindo. Compartilhem, enviem para outras pessoas. Acho que a Fernanda trouxe aqui tantas informações importantes e sintetizou de uma forma didática, com uma linguagem
né, acessível, que vale a pena o compartilhamento. Eu sempre falo, vamos compartilhar coisas boas, gente. Vamos aproveitar esse período aí que a internet está tão intensa para compartilhar conhecimento, sabedoria, coisas que vão agregar a vida dos outros e auxiliar. Ó, surgiu uma pergunta que eu já estava encerrando. Danilo. Boa noite, doutora Fernanda. Como que fica a respeito de contratos de van escolares, por exemplo? Olha, uma ótima pergunta. Vans escolares, olha como que afeta tanta coisa, né, que às vezes a gente nem pensou a respeito. Danilo, em relação às vans escolares, elas não estão funcionando, né? Vai ter que haver uma pactuação mesmo entre o contratante e o motorista e as pessoas que dispõem a van. É bem complicado este caso, porque as pessoas vão ter que, em tese, pagar por um serviço que não estão usufruindo, porque o seu filho não está usando a van, mas entra a solidariedade social, né? Você tem que pensar que o motorista, as pessoas responsáveis pelas vans, elas dependem do sustento da família delas daquilo. Então, o mais razoável é que haja um desconto, porém, tem que continuar sendo pago sim, até porque foi fechado um contrato, né? Existe um contrato prevendo as mensalidades, aí vai ter que haver uma conversa com os responsáveis pela prestação do serviço, pedindo uma redução, mas pela situação que eles estão, eu acredito que quem puder continuar pagando normalmente deve pagar, para manter mesmo a vida, a dignidade dessas pessoas. Com certeza, o ponto-chave, né, Fernanda, é a solidariedade. Às vezes, o ser humano é muito egoísta, pensa assim, eu não estou usando esse serviço, eu não preciso, eu poderia estar economizando. Mas Sim. Se você continua recebendo seu salário normalmente, já estava previsto aquele pagamento, por que não você não vai continuar pagando? Porque existe uma pessoa do outro lado que depende daquele dinheiro e que não tem um salário fixo, que recebe por serviço prestado. Né? Exatamente. Isso se estende também às diaristas, às faxineiras. Né? Eu, por exemplo, optei pela minha, eu continuo pagando ela desde março, desde o dia. Eu disse, olha, não faz sentido você vir, mas eu sei que você recebe por dia. Que ela é diarista, você recebe por dia. Se você não está trabalhando, você vai ficar sem receber. Não é justo. Né? Eu acho que a gente tem que pensar no outro. Eu estou recebendo meu salário, já estava previsto, não tive redução de salário. Você agiu muito bem, é um belíssimo exemplo da solidariedade social que a gente tanto falou hoje. Exatamente. Pessoal, então, acho que podemos encerrar. Fernanda, mais uma vez, muito obrigada. Sua participação hoje foi, assim, fantástica. Vários elogios aqui nos comentários. Acredito que futuras pessoas que vão assistir também, os comentários ficam abertos. Quem tiver interesse, procura a Fernanda. Às vezes você está precisando de um serviço, né, de alguma assessoria. Sim. Você tem consultório, quiser divulgar, pode fazer a sua divulgação. Sim, eu advogo aqui em Pouso Alegre, eu deixei ali para vocês o meu e-mail e minhas redes sociais, quem precisar de assessoria ou resolver algum problema jurídico, até mesmo entrar com uma ação, pode me procurar. Isso aí, muito obrigada, boa noite a todos e até amanhã. Você gostaria de fazer algum comentário para finalizar? Só gostaria de agradecer vocês mesmo pelo espaço, espero que todos tenham entendido, né, tenham gostado, e é isso. Assistam amanhã, assistam nos próximos dias, sábado a gente vai ter uma programação bem bacana também, né, que é sábado o dia inteiro, enfim. É isso, continuem participando, o Instituto Federal é algo muito bom para a nossa comunidade aqui em Pouso Alegre, é uma escola pública que a gente tem aqui de grande qualidade, vamos usufruir o máximo que pudermos, né, deste benefício que a gente tem aqui na nossa cidade. Certo, obrigada. E nós gostamos muito dessa parceria, né, esse evento que traz a comunidade, que a gente, às vezes, como o IF Sul de Minas é muito, muito escondido lá no Parque Real, muitas pessoas não sabem que existe, nem o que
que a gente faz. Então, esses momentos são muito importantes, né? E nós precisamos da comunidade para continuar, né, realizando nosso trabalho. Então, pessoal, boa noite e até amanhã.